teve uma pessoa que desistiu logo na primeira semana. Tem prova prática, oral, teórica, no computador. Eu já desmaiei a bordo. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Dubai! Você já se perguntou como é o treinamento de um comissário de bordo internacional? Ou se você não me conhece, eu sou Amanda Salvador, comissária de bordo, e eu já vou te explicar como foi o meu treinamento como comissária de bordo em uma das maiores empresas aéreas do mundo, a Emirates. Inclusive, vou colocar aqui algumas fotos reais que aconteceram durante o meu treinamento. Muita gente acha que o comissário tá lá só pra servir cafezinho, servir comida, bebida, mas o nosso foco principal é sempre na segurança. E nós temos um treinamento bem complexo associado a toda a segurança a bordo do avião, tanto para emergência a bordo, algum tipo de evacuação, incêndio, a parte de primeiros socorros e também a parte do serviço, que é a parte que os passageiros acabam vendo no final do dia. Nos primeiros dias, logo no começo, a gente tem uma programação de integração para conhecer a cultura da Emirates, quais são os valores da empresa e conhecer quais são as multinacionalidades que vão estar no nosso grupo de treinamento. Assim, a Emirates é uma empresa muito multicultural, tem pessoas que vêm de diversos países do mundo e logo nesse começo você já vai conhecer quem são os seus colegas de treinamento e começar a fazer amizades. E eu garanto que essas amizades vão ser as amizades que você vai manter pro resto da vida. Grande parte do treinamento vai acontecer no Emirates Training College, o centro de treinamento que fica aqui em Dubai, e ele é gigantesco, tem salas com simuladores, tem um prédio que é literalmente em formato de avião, tem a piscina pra gente fazer a simulação de evacuação dentro da água, é realmente toda uma estrutura pra gente ter o melhor treinamento possível. É surreal o tamanho do centro de treinamento e todos os equipamentos diferentes que tem ali dentro. A gente começa com um foco 100% em segurança. Então, logo nesse começo, até o nosso uniforme é diferente. A gente usa uma camiseta polo vermelha e uma calça preta e sapato preto também, pra diferenciar todo mundo que ainda tá aprendendo do pessoal que já fez o treinamento e já é realmente graduado como comissário de bordo. Então, nesse começo, a gente vai focar em segurança e não é só sobre saber onde vai estar o extintor de incêndio, onde tá o cilindro de oxigênio, não. É sobre realmente fazer simulações, entender todos os possíveis cenários de emergências que podem acontecer a bordo, e são muitos deles. A gente treina como combater fogo dentro do avião, então a gente tem uma sala exclusiva que você vai usar o extintor e vai simular que tem o fogo no banheiro, tem o fogo no assento, tem o fogo no forno do avião. Você vai ter que realmente ir com o extintor, fazer todo o procedimento e apagar o fogo. Tem também uma cabine que a gente entra e vai estar cheia de fumaça, zero visibilidade, você vai colocar o equipamento e dentro daquele caos você tem que achar um objeto específico que o treinador colocou pra ver como você vai sair naquela situação. Lógico que são simulações, mas são simulações pra caso aconteça na vida real, a gente saiba como lidar. Tem a cabine pra simular turbulência severa, pouso forçado, despressurização. Sabe aquela frase, máscaras de oxigênio cairão automaticamente? Pois bem, elas cairão e a gente vê como isso vai acontecer, simula quando usar, como instruir os passageiros a usarem também, como pegar o cilindro de oxigênio e ajudar um passageiro que esteja precisando. A gente simula tudo isso dentro de um avião, então tem o assento ali do avião, alguns colegas vão estar se passando por passageiros e outros como comissários já realmente pra você ver como seria o dia a dia. Até os treinadores, eles falam pros colegas que estão sendo passageiros darem algumas dificuldades pra gente. Então você vai ser aquela pessoa que não tá obedecendo o que o comissário tá falando, ou você vai ser a pessoa que não fala inglês e não tá entendendo a instrução. É realmente bem desafiador. E no meio disso tudo a gente tem um tempo. Quanto tempo demora? Qual a altitude que as máscaras vão ser ativadas? Como que a gente vai ajudar os passageiros a manterem a calma naquela situação? Como a gente vai manter a calma nessa situação também? E a evacuação, então? A gente tem tobogãs gigantes, de tamanhos reais, como se tivesse realmente inflado no momento da evacuação, e a gente tem que escorregar por esses tobogãs e ajudar os passageiros a saírem também. Passageiros, novamente, os nossos colegas simulando que são passageiros. Tem a parte também da piscina. E se o avião pousar na água, como a gente faz? A gente tem que descer por esse tobogã, desconectar o tobogã do avião, transformar esse tobogã num bote, e depois desse bote a gente tem que pular na água com coletinho salva-vidas, fazer posições dentro da água, mostrando que a gente sabe boiar, que a gente consegue ajudar um passageiro que tá ali do lado, posições em grupo, sair dessa água pra mostrar que, olha, realmente, qualquer situação, estamos aptos a ajudar os passageiros e a nos salvar também. Confesso que o dia da água foi um dia tão legal. É uma experiência muito diferente. Espero que nunca aconteça na vida real, do avião cair no mar e eu ter que realmente lidar com essa situação, mas caso aconteça, tive todo o treinamento e, gente, a água da piscina é uma água tão gelada que é realmente pra simular a vida real. A gente ali tremendo, congelando e tendo que fazer as posições de salvamento dentro da água. Tem toda a parte de segurança. Se você me segue no Instagram, Amanda.Salvador, você já viu o caso de quando eu tive uma suspeita de bomba a bordo do avião. Óbvio que a gente também estuda
estuda isso durante o treinamento. Então, quando aconteceu comigo, eu já sabia como agir, quem chamar, como inspecionar o item que estava ali na minha frente. No caso, não fui eu que tive que inspecionar, mas o meu colega soube como inspecionar também. A gente tem treinamento para sequestro de avião. Se alguém tentar entrar no cockpit, se a polícia tiver que invadir o avião por algum motivo, o que a gente tem que fazer? O treinamento é realmente muito detalhado em todas essas etapas. Detalhe que no caso da Emirates nós temos 3 tipos de aviões. Então tem o A380, o A350 e o Boeing 777. Então a gente tem treinamento específico para cada um desses aviões, porque os equipamentos vão estar em lugares diferentes e como um Airbus e o outro é Boeing, tem alguns procedimentos que também são diferentes. Então a forma de você abrir a porta do Boeing é diferente de você abrir a porta do A380. Então a gente tem que estudar claramente essa diferenciação. Na minha visão, essa parte do treinamento que a gente chama de Safety and Security, que está associada a todos os eventos possíveis que podem acontecer em relação a emergências e segurança do avião, é a parte mais difícil, é a parte que vai ter mais cobrança. Tem prova prática, oral, teórica, no computador, e você tem uma nota limite para você atingir e provar que você está apto a operar um avião desse tipo. Tem que realmente dominar todos os procedimentos. Depois vem o treinamento da parte médica. Imagina você tá lá a 40 mil pés de altitude e alguém tem um ataque cardíaco. Alguém começa a convulsionar. Quem que vai ajudar? Nós! Então a gente aprende a lidar com emergências reais a bordo. Se alguém tiver um AVC, se alguém tiver realmente convulsionando, algum caso de ansiedade, uma alergia severa, assim, a gente tem uma EpiPen a bordo, ou seja, uma caneta para adrenalina, se alguém tiver uma alergia severa. E eu já tive caso da pessoa vir comigo inchada porque tinha comido um camarão. E o bonito tinha alergia a camarão, mas mesmo assim resolveu pedir o camarão que tinha no menu. E aí o que a gente faz? A gente vai dar o antialérgico, vai ligar pro suporte no solo, a gente tem a EpiPen pra, se for uma alergia severa, conseguir utilizar. Tem realmente todo um treinamento pra essa parte médica. A gente treina como fazer a reanimação cardíaca em adulto, criança, bebê. Nós temos manequins e o manequim tem sensor dentro dele. Então quando você faz o movimento de ficar apertando assim, seja assim, né, ou assim, enfim, dependendo se for criança ou se for adulto ou bebê, ele vai mostrando qual tá sendo a sua velocidade, a pressão que você tá aplicando e vai mostrando pro nosso treinador. O nosso treinador vai falando, olha, você tem que fazer mais rápido, você tem que fazer mais devagar, coloca mais pressão. Isso tudo porque a gente tem o sensor dentro do próprio manequim. Tem o treinamento com o desfibrilador, quando o coração da pessoa para, a gente tem que colocar esse equipamento. Quem trabalha já no ramo da saúde vai conhecer, mas antes, eu que era engenheira, não tinha ideia de como fazer. E no treinamento a gente pega e realmente simula no manequim. Coloca o eletrodo, usa o equipamento, ouve o que o equipamento tá falando, vê as posições que você tem que colocar os eletrodos, ninguém tá tocando ali no manequim enquanto o choque tá sendo entregue na pessoa. E isso realmente pode acontecer a bordo. Eu tenho um amigo muito próximo que, infelizmente, já teve que usar isso a bordo, mas, infelizmente, a pessoa veio a óbito, era uma situação realmente muito complicada, e a gente também tem um treinamento pra saber como lidar se acontecer um óbito a bordo. E eu vou ser sincera, quando a gente fala de emergências a bordo, a parte médica é o que mais acontece, disparado. Eu nunca tive problema com pouso, nunca tive nenhuma emergência associada ao avião, mas caso médico, tanto de caso médico que eu já tive que lidar, não tá escrito. Já tive uma pessoa que literalmente desmaiou no meu braço, eu já desmaiei a bordo. Quando eu desmaiei a bordo, eu era comissária, eu tava trabalhando, eu era a galley, a pessoa que opera a cozinha do avião, tava num voo super lotado, saindo de Moscou, indo pra Dubai. Nossa, o serviço a mil, eu fazendo 1 milhão de coisas. De repente, quando eu tava trocando um carrinho de lugar com outro, eu abri a porta do carrinho e fechei no meu dedo. Eu já não tinha comido direito por conta da correria. Quando eu fechei o carrinho no meu dedo, foi uma dor tão grande. Eu olhei pra comissária que tava do meu lado e falei, ai, me dá alguma coisa pra beber, algum açúcar, porque eu tô sentindo minha pressão cair. Quando ela foi pegar o refrigerante pra mim, eu olhei pra ela e falei, eu vou desmaiar. E desmaiei. Eu só lembro de eu acordando com 3 comissários ao meu redor, 2 segurando minha perna pra cima, um que tava me abanando, tentando ver se eu respondia o que ele falava comigo. Mas essa situação de desmaio pode acontecer com qualquer profissão, você prender um dedo na porta. Mas no caso da nossa profissão, a gente tem que saber como lidar, porque a gente não consegue chamar um médico, uma emergência. Então os próprios comissários me ajudaram, fiquei bem, continuei trabalhando depois disso, porque não foi um desmaio porque eu tava passando mal, foi um desmaio porque eu prendi meu dedo, botei depois o dedo ali no gelo, não aconteceu nada, minha unha não caiu, não aconteceu nada, foi só uma dor tão grande, eu sem comer. Eu já tinha desmaiado antes, então, não a bordo, né? Eu já tinha desmaiado outras vezes na minha vida, então eu sabia que eu ia desmaiar, por isso que eu já até avisei a comissária. Enfim, eles fizeram todo o procedimento, me ajudaram e seguimos com a vida ali no voo, até a gente pousar. Falando em pousar, eu já tive que pousar do lado de uma pessoa que tava passando mal e eu tive que ser a pessoa que tava do lado, segurando o cilindro de oxigênio pra controlar que aquela mulher estivesse bem na hora de pousar. Jamais vou esquecer esse voo também, foi um voo lotado pra Índia. E vocês não sabem o melhor, no final do voo, quando a gente pousa, eu tava lá do lado dela, segurando o cilindro de oxigênio, esperando a equipe médica entrar pra conseguir ajudar ela. E enquanto a equipe médica não chegava, no final de todo voo aparece na TVzinha de todo passageiro um sistema de avaliação pra eles darem as notas de o que eles acharam do serviço, do que eles acharam do comissário. E eu do lado dessa moça e ela colocou tudo negativo. De 1 a
a 5, digamos assim, é uma carinha triste até a carinha feliz. Ela colocou tudo a carinha mais triste possível. Eu olhei assim, segurando cilindro de oxigênio, mas já tinha acontecido tanta coisa nesse voo que eu não tinha nem energias mais pra perguntar pra ela por que que você achou ruim? Se eu tô aqui do seu lado, te ajudando com cilindro de oxigênio, entendeu? Esperando o serviço médico, dando 100% da minha atenção pra você, o que mais que eu poderia fazer? E isso é outra coisa que a gente aprende no treinamento, como lidar com culturas diferentes da nossa. Porque as pessoas vão agir de formas que a gente não consegue esperar, e a gente não pode julgar, a gente tem que ser realmente imparcial quanto a essa questão cultural. Essa questão cultural é muito importante porque a gente voa pro mundo inteiro. São tantas culturas diferentes, muitas pessoas que não vão falar inglês, não vão entender realmente o que você tá querendo dizer pra elas, vão entrar em pânico em algumas situações e você tem que saber lidar da melhor forma possível seguindo os procedimentos do voo. Claro que tudo isso é avaliado durante o treinamento. A gente passa por diversas provas teóricas e práticas que vão avaliando até a nossa conduta ao longo de cada situação. Se você errar algo crítico, você pode reprovar e ter que refazer o exame. Antes de entrar no próximo treinamento, eu vou explicar como funciona esse sistema de avaliação e se você for reprovado, o que acontece. Os exames práticos, na minha visão, normalmente são mais tranquilos, porque por mais que você tenha que fazer essa prova prática na frente de todo mundo, na maioria das vezes, o treinador ele vai mostrar, vai exemplificar o que você tem que fazer, você vai lá e você repete exatamente o que ele fez. Porque é um procedimento, é só seguir realmente o procedimento. Então, se você prestou atenção no seu treinador, você vai, copia, faz igual e tá tudo certo. Caso você não consiga, se for algum procedimento mais complexo, você reprovou, você vai ter outra chance de repetir aquela prática até mesmo no mesmo dia ou no dia seguinte. A parte mais difícil, eu acredito que seja a parte teórica. Você vai numa salinha com os computadores específicos para isso. Você tem um tempo para responder questões de alternativas e você tem que fazer pelo menos 80%, ou seja, você tem que acertar pelo menos 80% das questões. Eu nunca tive que fazer nenhuma questão dissertativa. Todos os exames teóricos foram de múltipla escolha, com alternativas no computador. E assim que você finaliza o exame, já mostra a sua nota. É automático do sistema. Então, se você fez menos que 80%, já vai aparecer para você. E você vai ter que voltar no dia seguinte pela manhã, mais cedo que começaria o seu treinamento, para refazer aquela prova que você falhou. Se no dia seguinte você não passar novamente, aí começa o problema, porque seu gerente vai ser notificado. Eles vão analisar seu caso e você vai ser realocado de turma. Se você for realocado de turma, fizer o treinamento de novo e não passar, aí muito provavelmente você vai ser mandado embora. Cada caso é um caso, mas normalmente é assim que funciona. Honestamente, eu nunca vi ninguém que foi realocado realmente reprovar e ser demitido. Mas, teoricamente, é assim. Se você estudar, você vai passar, porque tudo tem no manual, não são questões subjetivas, não é uma prova de matemática. É uma questão, é isso, ponto, não tem outra resposta. O oxigênio, ele fica em qual lugar? Nesse lugar, ponto. Se você estudou, você sabe, você segue o que tá no manual. Alguns tópicos vão ser mais complexos, vão exigir mais tempo de estudo para que você realmente entenda o que tá acontecendo, mas estudando o manual e seguindo os procedimentos, você vai passar nos exames e não tem problema nenhum. Depois de passar por todas essas provas, a parte de primeiros socorros, vem a parte que a maioria associa ao comissário de bordo, o treinamento para o serviço a bordo do avião. Na Emirates, a parte de atendimento ao cliente é um treinamento todo especializado à parte. A gente treina como servir, como tratar diferentes perfis de passageiro, como lidar com diferentes culturas, toda a parte de grooming. A gente tem uma aula sobre maquiagem, sobre como arrumar o seu cabelo, como usar realmente o uniforme. Eles fazem o uniforme sob medida, então eles podem sim ser customizados para cada comissário. A minha saia, toda vez que eu preciso trocar ela, eu preciso pedir para eles ajustarem de acordo com a medida que já tá ali no sistema. E toda vez que eu vou trocar, eu posso pedir pra eles me medirem de novo e normalmente eles vão te medir novamente pra ver qual uniforme vai ficar melhor em você. Esse primeiro treinamento de serviço vai ser focado na classe econômica, até porque você vai entrar trabalhando na classe econômica. A gente, inclusive, passa alguns dias dentro de um avião, dentro de um simulador, que eles simulam um avião de verdade, e a gente passa vários desses dias comendo a comida que seria servida no avião. Tem simulações completas dentro da cabine, onde outros comissários fingem que são passageiros e a gente vai lá servindo a comida pra eles como se fosse um serviço normal, entregando a bandeja, entregando a bebida, oferecendo todos os produtos que a gente tem disponível dentro do avião. Como eu não como carne, eu achava que nesse treinamento eu nem ia aproveitar tanto porque não ia ter comida pra mim. Mas, gente, até as comidas especiais eles tinham. Então sempre tinha alguma comida vegetariana que todo treinamento era minha e eu comia ali. Inclusive, tem um dia muito legal que cada comissário leva um prato típico do seu país pra todo mundo provar. Então você vai provando culinárias diferentes das diferentes nacionalidades dos seus colegas ali de
treinamento. Tem também o dia do treinamento cultural, que a gente sai do Training College, a gente vai pro centro de Dubai para aprender sobre a cultura árabe. Tem todo o treinamento sobre hospitalidade, para realmente saber como servir com maior elegância aos passageiros. Esse treinamento é longo, são cerca de 2 meses e meio, e vai acontecer só uma vez, que é quando você entra na empresa. Você só vai ter que fazer esse treinamento novamente se você for realocado, porque você realmente falhou nos exames, ou em outras duas situações, se você ficar afastado por uma questão médica por muito tempo, ou se você entrar licença maternidade. Aí você tem que refazer todo esse treinamento. Mas caso contrário, você vai fazer esse treinamento uma única vez. Eu gostei muito desse treinamento porque eu não era comissária antes, eu não tinha nenhum conhecimento na área, e me surpreendeu muito positivamente. Eu aprendi coisas que eu realmente nem imaginava que eu iria aprender durante o treinamento. Aqui na Emirates, a gente não tem a famosa selva que acontece em algumas escolas de aviação no Brasil, que você tem que passar alguns dias realmente no meio da mata, caçar a galinha, tomar o sangue da galinha. Eu sei disso porque os meus amigos que fizeram esse tipo de treinamento no Brasil me contam, mas todas as outras culturas, todos os outros países, quando a gente conta sobre esse tipo de treinamento no Brasil, eles ficam chocados. Não existe esse treinamento aqui, não. Depois de passar por todo esse treinamento, vem o dia mais esperado, o primeiro voo. Esse primeiro voo é um voo de observação. Você vai fazer um voo de observação para cada aeronave. Um pro A380, um voo de observação pro A350 e outro de observação pro Boeing, para você entender realmente como funciona o serviço e onde estão os equipamentos de segurança dentro de cada avião. O purser ou o supervisor, ele vai te acompanhar, vai mostrar todos os procedimentos, vai seguir uma lista de tudo que ele tem que mostrar para você e tudo que você tem que aprender nesse voo de observação. Você não precisa realmente trabalhar, não precisa fazer todo o serviço, mas é bom já fazer para você entender como funciona a logística no dia a dia do voo. Porque no seu próximo voo já vai estar valendo e você vai ser oficialmente o comissário de bordo responsável por todos aqueles passageiros. No caso das promoções, se você assistiu meu vídeo falando sobre a carreira do comissário de bordo, você já sabe o que eu tô falando. Se você não sabe, eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês assistirem quando esse vídeo acabar. Mas no caso das promoções, a gente volta pro Training College e a gente faz um treinamento específico pra classe que a gente vai começar a operar. Então, quando eu recebi minha promoção pra Business Class, pra executiva, eu voltei e fiquei uma semana entendendo como seria o serviço que eu precisaria entregar dentro da classe executiva. Além desse treinamento, todo ano a gente tem que fazer exames anuais pra comprovar o nosso conhecimento. Eu não tinha ideia disso antes de me tornar comissária, mas sendo comissário da Emirates, todo ano você tem que voltar no centro de treinamento por 2 dias para ficar fazendo exames práticos e teóricos e demonstrando que você ainda tem o conhecimento e está apto a continuar operando as aeronaves como comissário. Nesses 2 dias a gente tem simulação de emergência, toda a revisão da parte médica, tem um momento para conversar com os pilotos e copilotos, então pra gente mostrar o que acontece na cabine e entender a visão deles de dentro da cabine de comando. Nós vemos alterações dentro de alguns procedimentos e o mais importante, as provas teóricas, provas práticas, aquele simulado no computador que você tem que acertar pelo menos 80%, você vai ter que fazer isso todo ano. São várias provinhas no computador que você vai ter que atingir essa nota mínima de 80%, seja uma prova lá pro Boeing, uma prova pro Airbus, uma prova pra parte médica, uma prova de segurança, e também tem um diagrama que eles vão te dar qualquer um dos aviões que a gente opera e você tem que falar onde fica cada um dos equipamentos, quais as quantidades desses equipamentos em cada uma dessas posições. Falando assim, pode até parecer fácil, mas não é muita coisa para decorar e guardar e realmente colocar a prova nesses 2 dias. Antes de todo voo, nós também fazemos um mini teste para comprovar que estamos aptos a voar. A gente tem que responder verbalmente uma pergunta obrigatória que o supervisor vai fazer pra gente. Não uma pergunta aleatória que ele vai tirar da cabeça dele. Tem um PDF que muda a cada 3 meses essas perguntas. São perguntas que todas as perguntas e respostas foram tiradas do manual, então não tem nada subjetivo, mas ele vai fazer essa pergunta e você tem que saber responder para conseguir operar aquele voo. Você vai responder uma pergunta e são 3 tópicos possíveis, ou a parte médica, a aeronave ou segurança. Você tem 3 chances, então a primeira pergunta você não soube responder, não tem problema, ele vai te perguntar uma segunda pergunta. Se você não soube responder a segunda pergunta, aí ele vai ter que comunicar ao seu gerente e vai te fazer uma terceira pergunta. Se você não souber responder a terceira pergunta, você não vai poder operar esse voo, você vai ser offload do voo, vão chamar outro comissário para operar o voo no seu lugar, e aí o seu gerente vai conversar com você e entender a situação. Honestamente, nesses 3 anos, eu nunca vi ninguém falhar 3 vezes. Eu já vi alguém errar a primeira pergunta, teve que fazer a segunda e pronto. Como tem esse PDF, você vai estudar ele antes do voo, acaba até decorando, porque ele fica ali por 3 meses, e tá tudo certo, você vai saber qual procedimento seguir. É um manual, gente, não são questões subjetivas. É só você estudar que você vai saber. Nós também temos um sistema de avaliação de performance. Então, todo mês o sistema vai mandar pro tablet do supervisor avisando que é o dia da nossa avaliação de performance, e o supervisor vai avaliar como a gente tá agindo em diversos aspectos durante o voo. Eu considero essa avaliação bem tranquila, porque você tem que atingir alguns requisitos em relação aos
serviço, a parte de segurança. É o supervisor que vai avaliar isso. No final do voo, ele vai sentar com você e te mostrar todos esses requisitos. Não são requisitos surpresas, você sabe quais são os requisitos que você tem que cumprir, porque é realmente o requisito do seu trabalho, do dia a dia. Ele vai sentar com você, mostrar todos esses requisitos, se você cumpriu ou não, te passar um feedback e te dar uma nota automática ali de acordo com os requisitos que você cumpriu. Novamente, essa avaliação é em porcentagem, tem que ter os 80%, mas honestamente, nessa avaliação de performance, eu nunca vi ninguém tirar menos do que 80%. Porque realmente é você fazer o seu trabalho do dia a dia. Só que em um desses dias, uma pessoa vai estar olhando se você vai estar fazendo direito ou não. Pra quem quer ser comissário, seja no Brasil ou internacionalmente, eu sempre dou a dica que é se prepare mentalmente, emocionalmente e não subestime essa profissão. Porque realmente tem alguns desafios que você não espera e você vai ter que enfrentar. No meu grupo de treinamento, a gente teve uma pessoa que desistiu logo na primeira semana. Ela não era comissária antes, estava sofrendo também com a distância da família. Você mudou para um país completamente diferente do seu, aprendendo coisas que assim você jamais imaginou. E logo no começo, como é a parte de segurança, você está lidando com emergência, com desastre. É realmente muita pressão. Então, se preparem emocionalmente. O treinamento é longo, tem muita informação em pouco tempo, mas eu achei tão legal. Nossa, eu jamais imaginei que eu ia aprender tanto de coisa que eu aprendi. Tem pessoas que não gostam tanto do treinamento porque tem realmente essa pressão, você tem que passar nos exames, mas pra mim foi tão legal, eram experiências tão diferentes. Gente, você tá indo ali na piscina, desativando um bote, pulando na água, tentando salvar ali o seu amigo. Nossa, eu achei muito legal mesmo. Se você achou esse vídeo muito legal, curte, comenta o que mais você quer ver aqui no canal, deixa um like e até a próxima. Tchau!